Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Quero compartilhar com vocês a história de um tio muito querido. Infelizmente, ele já não está mais neste mundo, mas adoraria que vocês ouvissem sua história. Aconteceu já na distante década de 1980. Meu tio José trabalhava no jornal no departamento de serigrafia. Como seu trabalho era muito exigente e ele tinha o turno da noite, o pobre raramente tinha tempo para sair e se divertir com os amigos. Mas numa noite em que estava de folga, decidiu ir procurar seu grupo, que não via há algum tempo. Ele precisava se distrair e foi ao lugar onde eles se reuniam antigamente. Lá os encontrou, mas além disso estava um dos irmãos do meu avô, o tio Jonas, que o recebeu com alegria. Eles começaram a conversar e a beber, e a noite começou a ficar fria e solitária. Os amigos foram embora até que restaram apenas ele e o tio Jonas. Meu tio José se ofereceu para acompanhar o tio até sua casa, porque ele já parecia fora de si, bêbado, dormindo num canto. Ele colocou o braço do tio sobre o ombro e assim caminhou com ele, como se costuma carregar os bêbados. A rua pela qual avançavam era uma descida, e enquanto caminhavam, o tio Jonas ia ficando mais e mais pesado, até que meu tio José sentiu que estava carregando um saco de pedras. Ele não conseguiu mais e o soltou. Vou deixar você aqui porque já está dormindo. Não consigo mais. O tio Jonas caiu na rua e começou a rir, mas de uma forma que meu tio não reconheceu, com uma voz estranha, uma voz que definitivamente não era a dele, e então disse algo. Você vai comigo. Ao dizer isso, levantou a cabeça. O que meu tio José viu então o marcou para sempre. O rosto do tio Jonas estava completamente desfigurado, parecia escarnado, estava vermelho e cheio de sangue seco. Parecia como meu tio José imaginava que seria a aparência de um demônio. Antes que pudesse reagir, essa coisa o agarrou pelo braço e o arrastou rua abaixo como se fosse um boneco de pano. A força daquilo que antes parecia ser o tio era descomunal. Não tinha como se defender, mas ele começou a se debater, mesmo sentindo e até ouvindo sua pele rasgando. Finalmente conseguiu se soltar. Seu braço sangrava em jorros e ele começou a correr em direção à sua casa, enquanto o tio Jonas, ou o que quer que fosse aquela coisa, corria atrás dele, quase tocando suas costas. Quando chegou em casa, jogou-se contra o portão, tirou as chaves, mas não conseguia encontrar a certa. Ele bateu desesperado, gritou pedindo ajuda até que acordou minha avó, que havia dormido muito cedo. Mas antes que ela aparecesse, ele pulou o muro, e quando ela abriu a porta, ele sentiu que a vida voltou ao seu corpo. Minha avó se assustou ao vê-lo pálido, chorando como uma criança, com arranhões profundos nos braços, roupas rasgadas e sapatos raspados como se um carro o tivesse arrastado. Meu tio gritou para ela fechar a porta e rezar, dizendo que um demônio o perseguia. Minha avó fechou a porta e, sem fazer perguntas, começou a rezar, enquanto meu tio, entre soluços, repetia que o demônio estava vindo atrás dele, que estava do outro lado do portão. Ela, coitada, como pôde, o acalmou. Nenhum dos meus outros tios, que acordaram com os gritos de meu tio José e foram ver o que estava acontecendo, esqueceram o medo nos olhos dele. Minha mãe se lembra muito bem, e ela tinha apenas 7 anos na época. Ela diz que o irmão chorava ajoelhado, desesperado, que não parava de olhar para a porta e pedia a todos que rezassem para afastar o demônio que estava lá fora. Depois daquele dia, meu tio nunca mais saiu com os amigos se o tio Jonas estivesse por perto, embora nunca soubesse o que realmente aconteceu. Ele nunca soube em que momento deixou de estar com ele, e apareceu essa coisa fingindo ser Jonas, ou se realmente esteve com o tio naquela noite em algum momento, ou mesmo se aquele era ele. Se aquele era seu verdadeiro rosto que só conheceu naquele dia. De qualquer forma, é desnecessário dizer que ele ficou aterrorizado desde então. Em 2021, fiz uma viagem de carro para o Maine. Eu nunca tinha ido, mas havia algumas trilhas de acampamento que eu queria explorar. Na verdade, eu nem tinha reservado um hotel.
Basicamente, dirigi direto até lá e estacionei no início da trilha, planejando passar todo o tempo acampando. Esse era um plano bastante falho, porque cheguei muito mais tarde do que planejava. Era por volta das 17 horas, e a trilha até o acampamento dizia que levava 4 horas. Eu tinha levado uma lanterna de cabeça e tudo mais, então não estava muito preocupado, mas certamente seria bom não ter que andar correndo. Vale mencionar que não havia outros carros no início da trilha, então supostamente eu estava sozinho. Comecei a caminhar o mais rápido que pude, sem me machucar. 2 horas depois, o sol começou a se pôr, e por volta das 20 horas já estava praticamente escuro. Fiz uma pequena pausa de 5 minutos para descansar antes de encarar a última parte. Sentei-me em um tronco caído, logo ao lado da trilha, bebi um pouco de água e peguei minha lanterna. Enquanto fazia isso, ouvi o som de folhas sendo pisadas atrás de mim. Rapidamente liguei a lanterna e iluminei atrás. Mas não havia nada. Pelo menos nada dentro do alcance da luz. Fiquei observando por alguns segundos, mas o som parou e ficou tudo quieto. O que ouvi parecia passos, mas não ouvi o suficiente para ter certeza do que era. Provavelmente só um cervo ou algo assim, pensei. Levantei-me, ajustei a lanterna e continuei pela trilha. A escuridão ficou cada vez mais densa nos 30 minutos seguintes. Eu já não conseguia ver nenhuma paisagem ou marco à distância. A única coisa visível era o que estava no túnel de luz vindo da minha lanterna. Então coloquei toda a minha atenção em garantir que eu permanecesse na trilha e não perdesse o equilíbrio. Várias vezes durante a caminhada tive que parar, achando que ouvia passos. Sempre que parava para olhar, não ouvia mais nada. Comecei a pensar que estava ficando louco ou talvez estivesse sendo seguido por algum animal. Definitivamente não era uma sensação boa, dadas as circunstâncias. Quando cheguei na marca de 4 horas, comecei a ficar nervoso. Eu já deveria estar no acampamento a essa altura, e não sabia quanto tempo restava de bateria na lanterna, mas ela já devia estar perto do fim. Enquanto eu continuava a andar ansiosamente pela floresta, ouvi novamente o barulho. Dessa vez estava muito mais perto e soava exatamente como passos humanos. Eu estava quase 100% certo de que era isso. O suficiente para me fazer pular e virar abruptamente. Mas não havia ninguém lá. Havia muitas árvores e arbustos, e com a pequena luz da minha lanterna eu realmente não conseguia ver nada. Alô? Tem alguém aí? O som dos insetos ficou ainda mais alto, abafando qualquer barulho de movimento. Comecei a recuar, ainda olhando para onde tinha ouvido o som. Depois de dar uns 10 passos para trás, ouvi outro, mais à direita. Apontei a luz naquela direção e assim que o fiz, um dos arbustos de repente se sacudiu, fazendo todas as folhas balançarem, e por um instante vi as pernas de alguém correndo para dentro da floresta. Eu congelei completamente. Após alguns segundos longos, voltei a mim e comecei a me afastar rapidamente daquela área. Encontrei um local a cerca de 1 quilômetro na trilha, onde pude me esconder e acampar discretamente. Não consegui dormir muito, mas nunca mais vi ou ouvi aquela pessoa. Estava claro que a pessoa estava me seguindo, e eu não queria me aprofundar mais na floresta. De manhã voltei para o meu carro. Pelo que sei, a pessoa perdeu minha trilha. Quaisquer que fossem as intenções dela, não poderiam ser boas. Acredito que, se eu tivesse chegado ao acampamento, ela estaria me esperando ou teria aparecido mais tarde durante a noite para fazer o que quer que estivesse planejando. Eu tinha acabado de completar 19 anos e ficaria em casa devido às férias da faculdade. Minha mãe mora na cidade, na mesma casa em que cresci, mas meu pai se mudou para uma pequena casa fora do estado. Sua casa era encostada com a floresta e eu sempre me senti muito relaxado enquanto estava lá. Estar longe de tudo foi muito libertador. De qualquer forma, durante as férias, tive a ideia de acampar por apenas uma noite em algum lugar na floresta atrás da casa do meu pai. Na verdade, não foi minha ideia, e sim do meu cabeleireiro, enquanto eu conversava com ele sobre camping. Eu já tinha todo o equipamento e já tinha acampado antes, então seria apenas uma noite inofensiva e relaxante no meio do nada.
Eu não planejava ir muito longe. Talvez apenas caminhar meia hora e depois encontrar um bom lugar para me instalar. Saí cerca de 3 horas antes do pôr do sol e, para meu azar, estava bastante nublado naquele dia. Caminhei sem música nem nada, apenas absorvendo o ambiente e os sons da natureza, até chegar longe o suficiente para começar a montar meu equipamento. Montei minha barraca e acendi o fogo. Depois relaxei enquanto o sol se punha e a floresta ficava em completo silêncio. Algumas horas depois, fui para a cama enquanto começava a chover. Eu tinha planejado voltar para casa pela manhã, mas quando acordei tive vontade de sair um pouco mais e explorar todo o local. O lugar onde eu estava tinha sido palco de uma pequena corrida do ouro e muitas pessoas morreram ali devido à guerra pelo pouco ouro que ali tinha. Fiz uma caminhada casual explorando os lugares e sentei-me perto de uma árvore. Surpreendentemente, o dia parecia ter passado muito rápido. Antes que eu percebesse, o sol estava se pondo. Arrumei minhas coisas, limpei tudo e comecei a voltar para casa. Caminhei entre as árvores, conversando comigo mesmo mentalmente para passar o tempo. Mas à medida que o sol começou a ficar cada vez mais baixo, percebi que já fazia um bom tempo que eu estava caminhando. Parei e levantei a cabeça, olhando em volta. Eu não reconhecia a área. Obviamente não havia caminho, então eu poderia estar andando em uma direção um pouco diferente. Algo parecia estar bastante errado. Depois de um minuto inteiro olhando em volta, eu honestamente não tinha ideia de que caminho seguir. Se eu estivesse indo na direção certa, já deveria estar em casa, ou pelo menos na estrada onde ficava a casa do meu pai. Correndo contra o sol, decidi apenas continuar na direção que estava indo, esperando que em algum momento chegasse a uma estrada. À medida que eu caminhava, a floresta ficava cada vez mais escura, me provocando um certo colapso nervoso. Eu estava procurando em todos os lugares por algo que me dissesse para onde ir, mas a floresta estava escura demais para ver qualquer coisa além de 10 metros à frente. Enquanto andava, e já devia ter passado uns 20 minutos, vi uma luz piscando à distância. Fiquei animado, andando rapidamente em direção a ela, até que consegui avistar uma casa escura no meio das árvores. Achei que talvez fosse um dos vizinhos do meu pai, ou que pelo menos me levaria a uma estrada por onde eu poderia caminhar. Quando me aproximei da abertura na floresta, não vi nada. Nenhuma estrada, nenhuma luz de outras casas, e nem mesmo uma entrada de terra e pedras. A casa parecia muito antiga, parecendo mais uma cabana. Ao menos havia uma luz acesa na janela do andar de baixo, então definitivamente não estava vazia. Caminhei até o outro lado, permanecendo na linha das árvores, mas não havia sinais de estradas ou casas em nenhum dos lados. Lamentavelmente decidi que minha única opção era pedir ajuda a quem morava lá. Fui até a porta da frente, ouvindo por ela um segundo antes de bater. Imediatamente ouvi passos descendo algumas escadas. Sabendo que provavelmente alguém estava olhando para mim pelo olho mágico, o chamei. Olá, desculpe incomodar, mas estou perdido. Meu pai mora aqui próximo e eu estava acampando. Eu esperava que você pudesse me dizer em que direção fica a rua mais próxima. Houve uma pausa e então abriram a porta. 2 homens estavam ali, ambos parecendo ter cerca de 40 anos e estavam muito sujos. Suas roupas estavam cheias do que parecia graxa. Um deles deu um passo à frente e olhou atrás de mim, para a linha das árvores, como se procurasse por mais alguém. Houve um momento em que os dois ficaram quietos e foi assustador. Entre, nós o ajudaremos a sair, disse um dos homens abrindo mais a porta e dando um passo para o lado. Estou bem, cara. Só preciso que você me indique a direção certa. Por favor, eu disse. Não queria entrar em alguma casa aleatória no meio da floresta. Eu ainda não estava doido para fazer algo desse tipo. Também não estava entendendo realmente o sentido de eu precisar entrar. Os 2 homens franziram a testa, então um deles falou que só queria conversar sobre o real motivo de eu estar ali. Eu disse a eles que estava acampando e me perdi, mas eles se entreolharam como se eu estivesse mentindo. Um deles saiu e ficou bem perto de mim enquanto olhava para as árvores com mais atenção. Quando ele saiu, ele revelou a sala atrás dele, que só tinha um pequeno lampião no chão em cima de um desenho, cercada por nada além de poeira.
Dei um passo para longe do homem e os dois de repente ficaram frios. Seus olhos não eram de uma pessoa normal com quem você conversa no dia a dia. Parecia que exalava maldade. Suas expressões faciais e linguagem corporal ficaram vazias. Enquanto olhava nervosamente em todas as direções, um deles se lançou sobre mim tentando me derrubar no chão. Felizmente reagi rápido o suficiente para escapar antes que o outro homem chegasse até mim. Corri em direção às árvores, ouvindo os passos de um dos homens vindo atrás, mas assim que entrei na floresta, o homem desistiu da perseguição e logo depois as luzes da casa se apagaram. Horas se passaram antes que eu chegasse a uma estrada e descobrisse que havia caminhado quilômetros na direção errada. Quando finalmente cheguei em casa, após pegar uma carona com um senhor, contei ao meu pai sobre o encontro e ele me levou à polícia para investigar. Fiquei apavorado ao saber que a casa em que quase entrei era uma velha cabana de férias que foi abandonada décadas atrás. Quem quer que fossem aqueles homens, provavelmente não eram os donos e o que estavam ali, ninguém sabe. A maneira como eles estavam agindo, parecia que estavam tentando esconder algo. Se eu tivesse entrado, creio que nunca teria saído de lá. Sinto que devia ter algo lá dentro, e eles acharam que eu acabei vendo. Por isso agiram daquela maneira. Estava chovendo lá fora e eu tinha 8 anos de idade. Meu nome é Jubim. Eu me lembro de estar sentado no chão da sala de estar, jogando um jogo de tabuleiro com minha cuidadora, Jenny. Meus pais haviam ido visitar minha avó, que não estava se sentindo bem. Eles não queriam que eu fosse junto, então Jenny ficou comigo naquela noite. A chuva era forte, batendo nas janelas e fazendo a casa parecer uma pequena bolha acolhedora. Jenny era legal e eu gostava dela. Acho que todas as latinas são felizes. Ela sempre tinha um sorriso e me fazia rir com histórias bobas. Estávamos profundamente concentrados no jogo quando ouvimos uma batida na porta. Foi inesperado. Meus pais não voltariam por horas. Jenny se levantou, parecendo um pouco curiosa. Quem pode ser? Lembro-me dela me perguntando enquanto caminhava até a porta. Eu continuei sentado com as peças do jogo espalhadas ao meu redor. Eu não me sentia com medo, apenas intrigado. Jenny abriu a porta e ali estava uma garota, encharcada pela chuva. Ela parecia alguns anos mais velha que a minha cuidadora. Seu cabelo estava grudado no rosto e ela tremia enquanto falava. Meu carro quebrou, ela disse bem calma. Posso usar seu telefone? Jenny olhou para fora e viu o carro estacionado de maneira estranha na rua. Ainda estava ligado, com os faróis fracos na chuva. A garota parecia inofensiva e Jenny era educada, quase educada demais. Ela deu um passo para trás e a deixou entrar. Quando a garota entrou na casa, sacudiu um pouco da água da chuva de seus braços e secou o rosto com a toalha que Jenny lhe entregou. A casa parecia diferente agora. Já não era mais quente e acolhedora. Eu era somente uma criança. Sim, mas sempre tive um sexto sentido para pessoas ruins. Eu notei que os olhos da garota piscavam ao redor da sala, como se ela não estivesse realmente interessada em fazer uma ligação. Isso me deixou desconfortável. Jenny entregou o telefone para ela, mas antes que pudesse discar um número, houve uma batida alta na porta novamente. Desta vez não foi suave. Foi forte, como se alguém estivesse batendo com muita força. A garota ficou pálida, e Jenny congelou por um momento antes de ir até a porta mais uma vez. Mas antes que ela pudesse alcançar a maçaneta, a porta foi aberta com violência. Um homem entrou. Seu rosto estava com uma expressão de ódio que ainda me lembro bem. Ele tinha uma arma na mão, e meu coração pareceu parar. A garota deu um passo para trás, mas não porque estava com medo, era como se ela já esperasse por isso. Fiquem onde estão, o homem gritou apontando a arma para nós. Jenny recuou, e eu permaneci congelado no chão, apavorado demais para me mover. A garota não era inocente, ela fazia parte de tudo isso desde o início. O cara rapidamente escaneou a sala. Seus olhos passavam por mim e por Jenny e para a casa em si. Ele gritou ordens para a garota, que ficou parada perto da porta, sem parecer mais assustada. Verifique os cômodos, ele ordenou,
e ela imediatamente começou a andar pela casa, abrindo gavetas e procurando nas coisas dos meus pais. Eu podia ouvi-la se movendo pelos cômodos, pegando tudo o que parecia valioso. O homem ficou perto da porta, nos observando de perto. A arma nunca deixou a mão dele. Jenny estava pálida e seus olhos arregalados de medo, mas ela manteve a calma. Ela lentamente se sentou no sofá, tentando me manter perto. Ela sussurrou: "Vai ficar tudo bem." Mas eu conseguia ouvir o medo em sua voz. Eu queria acreditar nela, mas não conseguia. Eu mantive meus olhos no homem, com medo de que, se eu olhasse para outro lado, algo pior acontecesse. Ele andava pela sala de estar, pegando pequenas coisas. As joias da minha mãe, o relógio do meu pai, qualquer coisa que parecesse valiosa. Quando o homem estava prestes a dizer à garota para se apressar, ela voltou para a frente da casa. "Acho que está tudo certo", ela disse para ele. Era como se eles já tivessem feito isso antes, como se fossem uma equipe. Mas houve um brilho forte de faróis iluminando as janelas da frente bem nesse instante. Um carro parou bem em frente à nossa casa. Não era o carro quebrado da garota, era outra pessoa. Era a polícia. O homem deu um passo para trás, tentando decidir se corria, mas já era tarde demais. Os policiais já tinham saído do carro, subindo os degraus até a nossa porta. O homem se virou para a garota, mas ela ficou parada, congelada, sem saber o que fazer. A polícia bateu com força na porta, e quando ninguém respondeu, eles a empurraram e entraram. O homem tentou se mover, mas os policiais foram rápidos. Eles gritaram para ele largar a arma, e depois de um momento tenso, ele obedeceu. Eles prenderam tanto ele quanto a garota, algemando-os e levando-os para fora. Jenny e eu ficamos onde estávamos, com medo de nos mover. Foi só quando um dos policiais veio verificar como estávamos que percebi que tinha acabado. Meu vizinho tinha notado o carro estranho e chamou a polícia. Meus pais voltaram para casa pouco depois, chocados e aliviados ao nos encontrar em segurança. Eles me abraçaram com força, prometendo que nada assim jamais aconteceria de novo. Mas eu sabia que nunca esqueceria aquela noite. A chuva, a garota e o homem que entrou com violência. Foi uma noite que mudou a forma como eu via o mundo. Mesmo agora, quando chove, eu me lembro de tudo muito claramente. Isso me aconteceu há muito tempo. Se não me engano, foi em 2003. Eu saí de Monclova para ir morar em Monterrey, no México, porque queria estudar hotelaria e turismo. Pois bem, no decorrer dos meus estudos, tínhamos que fazer nosso serviço social. Peço desculpas por omitir ou mudar os nomes das minhas duas amigas. Enfim, fomos aceitas no Museu de História Mexicana, que fica ao lado do Palácio Municipal, bem no centro de Monterrey. Certo dia, por razões que não me lembro bem, minhas duas colegas não puderam ir e eu fui sozinha. Estava sendo inaugurada uma nova exposição e pediram para eu ajudar. Acabei saindo mais tarde do que o esperado. Para chegar em casa, eu tinha que pegar um ônibus, que fica um pouco afastado do museu. Nesse dia, decidi pegar uma rua diferente para então chegar ao ponto. Fiz isso porque havia menos tráfego e, além disso, um dos meus colegas me deu uma carona a alguns metros e depois iria para casa. Ao virar na rua para o ponto, pisei em um buraco na calçada e torci o tornozelo. Caí. E para piorar, não havia carros nem pessoas. Ninguém passava naquele momento. Quando consegui me sentar bem na calçada, do nada apareceu uma moça e me perguntou: "Você está bem? Posso te ajudar?" Ela carregava um saco de pão nas mãos. O que achei estranho, pois ali não havia padarias. Mas pensei que talvez ela tivesse vindo de longe com o pão. Eu disse: "Acabei de torcer o pé. Está doendo muito." Ela respondeu: "Você consegue andar? Eu moro aqui, a uma casa de distância. Vamos ver como está o seu tornozelo e o que podemos fazer para que você consiga chegar em casa. Ou você mora por aqui perto para eu avisar alguém?" Eu respondi que não, que morava longe e que pegaria o ônibus para voltar para casa. Ela disse: "Tudo bem,
Vamos para minha casa. Não desconfie. Moramos apenas eu, minha mãe, minha irmã e meu pai. Mas meu pai não está. Ele trabalha no negócio dele e hoje vai chegar tarde porque disse que tinha coisas a fazer. Eu aceitei a oferta e ela me ajudou a me levantar. A casa dela ficava a apenas 3 casas de onde me machuquei. Entramos na casa dela. Uma porta de madeira muito antiga se abriu e sua mãe nos recebeu. A senhora, muito gentil, perguntou à filha quem eu era e por que ela tinha se atrasado com o pão. A casa cheirava a umidade e a cânfora. Os corrimãos eram muito antigos, mas relacionei isso ao fato de que naquela rua há muitas casas velhas, algumas com corrimãos antigos e enferrujados. Fiquei sentada na sala de estar, em uma cadeira de balanço que rangia de tão antiga que era. A senhora voltou com um pote de vidro que continha uma espécie de gordura marrom que cheirava a mentol. Ela disse: "Minha filha me contou que você se machucou. Com este unguento você vai se sentir melhor e poderá voltar para casa. Peço desculpas por não ter uma bandagem, mas esta faixa vai funcionar do mesmo jeito." Ela colocou uma faixa larga, de uns 10 centímetros, no meu tornozelo e disse: "Isso vai ajudar a aliviar a dor e te permitir andar." Agradeci pela ajuda e a garota me acompanhou até o ponto de ônibus. "Aqui te deixo. Espero que seu pé não piore." Novamente agradeci pela ajuda e segui meu caminho. Cheguei em casa e minha mãe estava preocupada porque já era tarde, por volta das 10 da noite, e eu normalmente chegava em casa, no máximo, às 7. Contei a ela que tinha torcido o pé e que uma senhora e sua filha me ajudaram. Elas me aplicaram a pomada e a faixa porque não tinham bandagens. Dormi bem naquela noite. No dia seguinte, acordamos cedo e ligamos a TV para ver as notícias. De repente, vi uma reportagem. Um repórter havia entrado na famosa casa de Aramberri, conhecida por muitos no mundo todo, pelos eventos paranormais que acontecem lá. Vale mencionar que nessa época eu não conhecia nada sobre ela. Eles mencionavam no relato que ouviram lamentos e se assustaram. Quando vi as imagens, era a mesma casa onde eu tinha estado, só que na TV ela parecia mais desgastada pelo tempo. Entre as imagens apareceu a cadeira de balanço onde eu tinha me sentado e uma foto antiga na parede. Quando vi a foto, a mulher retratada nela era a mesma senhora que havia me atendido na noite anterior. Assustada, gritei para minha mãe. Aquela senhora me colocou a faixa e a pomada. Você viu que eu cheguei com uma faixa no tornozelo? E minha mãe disse: "Sim, de fato eu já lavei para você devolver." Quando fomos procurar a faixa, ela havia desaparecido e meu tornozelo estava completamente curado, como se nada tivesse acontecido. No museu comecei a pesquisar as lendas de Monterrey e descobri que, infelizmente, aquela senhora e sua filha foram brutalmente assassinadas por um sobrinho que queria roubá-las. Eu sei que meu relato é um pouco longo, mas quis me expressar para que pudessem compreender o que me aconteceu. Hoje essa casa está fechada porque muitas pessoas vão em busca de experiências paranormais, e eu, sem procurá-las, vivi esse acontecido. Até hoje a única pessoa que acredita em mim é minha mãe, porque ela viu a faixa azul no meu tornozelo. Não sei se foi uma falha na realidade ou se foram anjos que me ajudaram, mas é um acontecimento que levarei para a vida. Eu sou de São Paulo e em um fim de semana de maio de 2019, alguns primos, amigos, meu marido e eu, no total 6 pessoas, decidimos ir acampar em Atibaia. Um amigo nosso tem um terreno que, embora tenha planos de ser transformado em um espaço para lazer, está bem abandonado. Não há iluminação e, por estar a cerca de 30 minutos da estrada principal, também não há sinal de celular. Mas, quando se vai acampar, busca-se aventura, não conforto. Chegamos por volta do meio-dia e começamos a nos instalar, mas algo chamou nossa atenção. Ao longe ouvimos um som de tambores. Não riam, mas me lembrava muito dos que se ouvem no filme Jumanji. Supusemos que seria alguma reunião ou algo assim. Não demos muita importância e continuamos com nossas atividades. Mas conforme o dia se passava, o som dos tambores não parava, apenas em pequenos intervalos.
Começamos a brincar dizendo que era assim que começavam os filmes de terror, mas ao mesmo tempo estávamos ficando muito nervosos. Decidimos caminhar para ver se encontrávamos algo estranho. Apesar de seguirmos o som dos tambores, não conseguimos chegar ao local de onde eles vinham. Eles pareciam se afastar conforme caminhávamos para dentro do mato, e começou a escurecer, então decidimos voltar ao acampamento. Durante a caminhada, percebemos que não havia mais ninguém acampando além de nós. As famílias que vimos durante o dia no rio já tinham ido embora. Como estávamos um pouco assustados, enviamos meu marido e um primo até a entrada do lugar. Lá há um pequeno bar onde sempre ficam algumas pessoas. Quando eles voltaram, nos contaram que perguntaram sobre o som dos tambores, e eles, com um riso meio nervoso, disse que não era nada para se preocupar, que eram loucos por aí procurando OVNIs. Claro que essa explicação não nos convenceu, mas tentamos encarar como uma piada, algo divertido para nos dar coragem, e assim a noite caiu. Para nossa sorte, era uma noite sem lua. Tudo ao nosso redor estava completamente escuro, iluminado apenas pela luz da fogueira e das lanternas. Estávamos conversando quando o som dos tambores começou a ficar mais forte, mais próximo, cada vez mais perto. Em certo ponto, parecia que passavam a poucos metros de nós, mas a escuridão da noite não nos permitia ver absolutamente nada. O som seguiu seu caminho e foi se afastando novamente. Naquele momento estávamos realmente assustados. Havíamos deixado os carros prontos para uma saída rápida, mas ainda estávamos juntos em volta da fogueira. Ninguém queria ir dormir, e então todos ouvimos passos atrás de onde meu marido e eu estávamos sentados. Rapidamente todos apontamos as lanternas, e meu primo disse que era uma vaca, que ele tinha visto uma pata, mas achamos que ele só disse isso para nos acalmar, porque ninguém mais viu nada. O som daqueles passos estava extremamente próximo de nós, e mesmo assim, ninguém viu nada. Foi aí que não aguentamos mais e decidimos ir dormir, esperando que o medo passasse, mas isso não aconteceu. Por volta das 3 da madrugada, ouvimos ao longe um grito desesperador, como o de uma mulher sofrendo, e quando o grito cessou, os alarmes dos carros começaram a disparar. Ninguém saiu para ver o que era. Estávamos em 3 casais, e todos dormimos separados, mas na manhã seguinte, enquanto tomávamos café, todos confirmaram ter ouvido o mesmo. O som dos tambores não se ouvia mais, e o lugar parecia ter uma sensação diferente. Parecia mais calmo, por assim dizer. Acabamos indo embora depois do almoço, e mesmo indo acampar outras vezes, nada desse tipo voltou a nos acontecer. Alguém por aqui já ouviu algo assim? Minha avó era daquelas senhoras que tem a casa cheia de 2 coisas: vasos de plantas e santos. Desde jovem ela se acostumou a estar sempre fazendo algo. Não conseguia ficar parada, pelo menos não durante o dia. Ela acordava, agradecia a Deus pelo descanso e, em seguida, ia para a cozinha preparar seu cafezinho. Seu dia era cheio de afazeres, e se faltava algum, ela inventava. Às vezes ela pegava um guardanapo e começava a bordar ou remendava alguma roupa velha que já não usava. Por fim, como um costume religioso, ela acendia cerca de 15 velas em frente à mesa de seus santos, rezava o rosário e, além disso, um novenário a São José. Não sei se isso também acontece com vocês, mas eu tinha muito medo dos santos. Alguns tinham o rosto coberto de sangue ou uma expressão de sofrimento que me aterrorizava. No entanto, havia um em particular que me chamava muita atenção. A estátua era de um menino com os olhos fechados, deitado sobre um monte de palha e com o que parecia um crânio ao seu lado. Quando eu era criança, tinha vontade de brincar com ele, mas minha avó não me deixava tocar em nenhum dos seus santos. Ela me dizia que aquele menino era da sorte e que era muito milagroso. Agora que cresci, percebo que essa não é uma figura muito famosa. Na verdade, se a vi mais de 2 vezes em outros lugares ao longo da vida, seria muito. Uma das minhas tias era muito apegada à minha avó. Seu nome é Júlia, e ela é a mais nova das irmãs da minha mãe. Júlia sempre estava com minha avó. Sentava-se com ela para rezar. Quando completou 18 anos, foi para um convento
e lá ficou até hoje. Minha avó faleceu, mas deixou a devoção aos santos para todos os seus filhos. A história que quero contar aconteceu com minha tia Júlia, e foi ela mesma quem me contou. Aparentemente, no convento. O menino da sorte não era muito bem visto. Era uma figura que minha tia Júlia levou como lembrança. As freiras pediram gentilmente para que ela se desfizesse dele ou o guardasse, pois o crânio podia ser mal interpretado. Minha tia obedeceu, mas não se desfez dele, apenas o deixou embrulhado ao lado da cama. Durante a pandemia, elas passaram por muitas dificuldades na congregação, que já se dedicava a limpar e cozinhar para os padres salesianos. Como não havia aulas presenciais nem missas, as pobres freiras tiveram que se virar para que suas economias durassem. Minha tia conta que, em um momento, uma benfeitora chegou com vários presentes para as freiras, entre eles um par de sapatos novos. Minha tia Júlia é muito humilde e não quis dizer a ninguém que os seus sapatos já estavam muito desgastados, com a sola quase se soltando. Como várias freiras calçavam o mesmo número, que era 34, a senhora que trouxe os sapatos decidiu fazer um sorteio. Todas as freiras colocaram seus nomes em um papel e o colocaram em uma caixinha de papelão. Quando tiraram o primeiro papel, estava escrito o nome Júlia. O problema é que havia 2 Júlias no convento, e nenhuma delas tinha especificado o sobrenome. As freiras insistiram que o sorteio fosse repetido, colocando novamente os nomes na caixinha. Como a outra freira chamada Júlia ficou chateada por não ter ganhado, minha tia ficou com pena dela e apenas fingiu que colocou seu nome na caixinha. No momento em que a senhora tirou o papel novamente, ela disse: "E a ganhadora é Júlia Martins." Minha tia não podia acreditar, pois esse era seu nome e sobrenome. A benfeitora se aproximou dela e, ao entregar os sapatos, disse: "Já era sua vez. Esses sapatos estavam destinados a você." Geralmente, quando há visita no convento, as freiras se dedicam a atender a pessoa, dão comida, conversam, etc. Minha tia aproveitou que a atenção estava voltada para o outro lado para ir ao seu quarto chorar. Ela estava profundamente emocionada por ter ganhado os sapatos, e só ela sabia que em nenhum momento colocou seu nome no sorteio. Ela sentiu que havia presenciado um milagre. Ela entrou no quarto e se sentou para chorar, agradecendo a Deus por não a ter abandonado. Enquanto estava nisso, algo chamou sua atenção. O menino da sorte não estava mais coberto pelo pano. Ele estava à vista e embaixo havia um papel com o nome e sobrenome dela escrito. Isso a assustou muito. Ela verificou os bolsos da saia, mas o papel que havia guardado para não colocar na caixa não estava mais lá. Então ela soube que o presente dos sapatos foi, na verdade, graças ao menino da sorte. Não pôde evitar se ajoelhar ao lado dele e agradecê-lo de todo o coração. De alguma forma, sentiu que minha avó estava por trás disso, pois foi ela quem a introduziu nessa fé tão pouco conhecida. Meu nome é Rodrigo, e o que vou contar para vocês é algo que aconteceu comigo há alguns anos. Até então, sempre fui bastante cético em relação a lendas, mas aquela noite no Canyon mudou completamente a minha forma de ver o mundo. Tudo começou como uma saída divertida entre amigos, um fim de semana de acampamento, mas o que experimentamos naquela noite continua me assombrando até hoje. Meu grupo de amigos e eu decidimos passar um fim de semana acampando no Canyon da cidade. É um lugar bastante isolado, cercado por montanhas e um rio que corre ao longo dele. Durante o dia, o lugar é lindo. O som da água, o ar fresco e a tranquilidade é perfeito para se desconectar. No entanto, desde antes de partirmos, alguns moradores locais nos advertiram que o Canyon tinha uma reputação estranha, principalmente à noite. Falavam da lenda da Chorona, uma mulher que, segundo diziam, vagava pelo Canyon chorando por seus filhos perdidos no rio. Mas, como muitos, não demos importância. Fomos para nos divertir, não nos assustar com contos antigos. Chegamos ao local à tarde, montamos nossas barracas e preparamos uma fogueira. Éramos 6 amigos: Daniel, André, Raul, Marcela, Mônica e eu. A tarde passou rápido entre risadas, comida e alguns drinks. Quando o sol começou a se esconder atrás das montanhas, o clima ficou um pouco mais frio, mas ainda tranquilo.
Falamos sobre 1000 coisas e, inevitavelmente, a conversa derivou para as histórias locais. Daniel brincava sobre a Chorona, imitando seu famoso lamento com uma voz aguda, o que gerou risos entre nós. Ninguém acreditava de verdade que algo pudesse acontecer. Contudo, as risadas começaram a cessar conforme a noite avançava. Por volta da meia-noite, o cânion estava completamente silencioso. Só se ouvia o leve murmúrio do rio e o ocasional estalar dos galhos movidos pelo vento. O fogo da fogueira já era apenas brasas, e começamos a sentir um frio mais intenso. Lembro que Marcela foi a primeira a comentar. "Vocês não sentem que está mais frio que o normal?" disse enquanto se cobria com uma blusa. No começo não demos muita importância, pensando que era apenas a típica brisa noturna das montanhas, mas logo todos sentimos o mesmo. Era um frio que doía a pele, uma mudança de temperatura que não parecia natural. Queria que vocês pudessem sentir para ter noção de como era algo anormal. Estávamos pensando em apagar tudo para irmos para as barracas quando ouvi algo. A princípio foi um som distante, quase imperceptível, como se o vento tivesse ganhado forma de sussurro. Pensei que fosse minha imaginação, mas quando olhei para meus amigos vi que todos estavam atentos, com a mesma expressão que eu devia ter. Não era o vento, era o eco de algo mais. "Vocês ouviram?" perguntou Mônica. Todos balançamos a cabeça, e naquele momento o eco se tornou mais claro. Era um choro, um lamento suave, quase como se alguém estivesse chorando ao longe. Parecia vir do rio, mas não tínhamos certeza. Daniel levantou-se imediatamente com uma expressão séria. "É só o vento, vou verificar." Nós o seguimos. Queríamos ver de onde vinha aquele som. Daniel caminhou em direção à margem do rio com a lanterna na mão, e nós o seguimos mantendo certa distância. Conforme nos aproximávamos, o choro se tornava mais claro, mais definido. Era a voz de uma mulher, chorando com uma tristeza tão profunda que nos arrepiava. "Com certeza é alguém que se perdeu, ou alguém fazendo graça", disse André, tentando encontrar uma explicação. Quando chegamos ao rio, Daniel iluminou a água com a lanterna, mas não havia nada. O choro continuava ali, tão próximo que parecia impossível não vermos ninguém. Naquele momento, algo no ar mudou. O frio ficou ainda mais intenso e o vento parou completamente de soprar. O cânion estava em completo silêncio, exceto pelo som daquele choro que continuava ecoando. Foi então que a vimos. Perto da margem. A uns 10 metros de onde estávamos, uma figura se erguia no escuro. No início, pensei que fosse apenas um reflexo na água, ou uma ilusão criada pelo medo. Mas não, era uma mulher, ou pelo menos assim parecia. Ela vestia um longo vestido branco que se movia suavemente, como se flutuasse no ar. Seu cabelo escuro cobria o rosto, e sua cabeça estava inclinada em direção à água. O choro vinha dela. Não consegui me mover. Nenhum de nós conseguiu. Estávamos paralisados, observando aquela pessoa ou ser. O choro ficou mais forte, mais angustiante, como se a tristeza que ela emanava nos possuísse. E então, de repente, parou. A mulher ergueu a cabeça lentamente e, embora eu não conseguisse ver seu rosto com clareza, senti que seus olhos estavam fixos em nós. Foi naquele instante que o medo me dominou por completo. Daniel foi o primeiro a reagir. Gritou para irmos embora e, sem pensar 2 vezes, começou a andar de volta para o acampamento. Andamos atrás dele sem olhar para trás, sem parar até chegarmos às nossas barracas. Nos trancamos nelas, tentando entender o que tínhamos visto. Ninguém disse nada pelo resto da noite, mas nenhum de nós dormiu. O eco daquele choro ainda ressoava em minha mente, e toda vez que fechava os olhos, via a figura daquela mulher junto ao rio. Na manhã seguinte, recolhemos tudo e saímos do cânion, sem mencionar o ocorrido. Não sabíamos o que dizer, nem como explicar. Com o passar do tempo, tentei me convencer de que o que vimos foi apenas uma ilusão, um jogo de luzes e sombras, mas algo dentro de mim sabe que o que presenciamos foi real. Creio que ao duvidar das coisas, às vezes, entidades malignas usam isso para nos assustar. Não tenho certeza, mas acho que essas coisas se alimentam do nosso medo.